Então, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Vamos voltando ao dia normal, né? Terça-feira, semana passada foi meio bagunçado. A gente acabou de ter Tisha B'Av, né? No domingo agora, de sábado para domingo, começou a Tisha B'Av. Espero que todos tenham tido um jejum tranquilo, né? Vamos voltar a falar de Parashiot essa semana. E a gente tem que voltar com o Vait Hanan, né? A gente infelizmente passou Devarim, mas não consegui gravar nada porque a semana passada realmente foi muito bagunçado. Bezerra Hashem vai voltar ao normal. E assim, a gente já falou um bocado sobre algumas coisas, já falou sobre meditação esse ano, já falou sobre fala 2 vezes, e a intenção de hoje é juntar meio que todas essas ideias hoje pra gente poder talvez chegar a um ponto interessante. Isso vai vir a partir. No fim das contas, a gente vai falar um pouco sobre reza hoje de novo. Já foi um assunto do ano também, mas eu queria fechar esse assunto. Talvez fechar, né? Não sei o que vai ser amanhã, mas enfim. E a gente falou já sobre a ideia de que em alguns momentos da nossa vida a reza tem esse potencial de não seguir o teu controle normal das coisas, vamos dizer assim, né? Em geral, se você estiver muito ocupado ou qualquer coisa assim, quando você começa a rezar, é uma coisa meio automática, assim. Às vezes, muitas vezes a gente pode pensar que principalmente a nossa reza, que é bem guiada, né? Pode ser um simples falar de palavras, né? E aquilo ali não necessariamente tem tudo que você é envolvido, vamos dizer assim, né? Então, às vezes a gente tá numa coisa meio automática e com a cabeça em outro lugar. Não é o ideal para reza, mas às vezes acontece, né? Mas também existem momentos nos quais a gente perde esse controle, né? A gente perde esse freio, vamos dizer assim, e a gente rompe qualquer limite que a gente tem nesse momento de reza, né? Isso significa que é possível que o ser humano tenha estabelecido para si uma limitação na sua capacidade de se mostrar diante do Criador, né? De se mostrar diante de Hashem. Porque muitas vezes a gente não está preparado para encarar certas coisas que nos incomodam. Por exemplo, às vezes as pessoas fazem perguntas do tipo assim, e aquela coisa lá, o que deu, né? Aquele seu plano, e o plano não deu certo, mas você não quer falar sobre aquilo. E aí você desvia o assunto, sei lá, né? Então algumas coisas que incomodam a gente esconde até mesmo daquele que vê tudo. A gente acha que está escondendo, pelo menos até mesmo daquele que está vendo tudo, né? É como se como se eu não tivesse desesperado o suficiente para expor todas as minhas necessidades e meus desejos mais profundos naquele momento, né? A gente costuma não fazer isso com ninguém, a gente não costuma falar, principalmente, isso é uma coisa bem masculina no fim das contas, né? Não estou dizendo que só homens fazem isso, mas de esconder certas coisas porque eu vou resolver, né? Eu consigo resolver, eu vou resolver, né? Então a gente faz isso às vezes até diante de Hashem, né? A gente não expõe essas necessidades e desejos mais profundos nem em momentos diante dele, né? Mas quando a gente chega num ponto de deixar o coração falar, de soltar o freio, vamos dizer assim, e superar esses limites autoimpostos, esse controle some e aparece uma coisa diferente. Rola uma erupção de emoção, e quando a gente chega nesse ponto a gente está lidando com uma coisa muito importante, que é ir na direção que Hashem quer que a gente vá com tudo que a gente tem, né? Sem nenhum tipo de limitação, você está por completo diante de Hashem. Grande parte dos nossos pedidos começa assim, perguntando: o que é que você quer de mim? O que é que Hashem quer de mim? Qual o caminho que eu tenho que seguir agora? O que eu preciso para seguir nesse caminho? Essas perguntas são importantes, né? O nosso objetivo, eu sempre falo isso, né? O objetivo de cada um é seu. O objetivo do povo é um, mas individualmente cada um tem seu objetivo, cada um vai seguir seu caminho. O que isso quer dizer? O que quer dizer seguir esse caminho no nosso mundo, né? E a tefilá que abre, vamos dizer assim, a tefilá aberta, que mantém aberta os porções, o portão que a gente chama, né, o portão das rezas, que a gente fala, o portão dos pedidos fica aberto em determinado tempo do ano, né? Mas essa tefilá
que é pura emoção, que você se entrega como um todo, essa reza que você se entrega como um todo, tem a capacidade de manter esse portão aberto independentemente da época do ano, né? Já que esse, no fim das contas, é o nosso objetivo, né? E a gente sempre fala de Moshe, a gente sempre fala de, né? E Moshe é um indivíduo que chegou nesse nível. Não importa que hora que seja, não importa que dia do ano que seja, Moshe tem a capacidade de se colocar completamente diante de Hashem, ou seja, ele está sempre com esses portões abertos, né? E aí a Parashá, tendo dito isso, a Parashá começa de um jeito muito interessante, né? A Parashá começa usando o termo, o nome da Parashá, né? Vaitchanan el Hashem be'et hahu le Moshe. Então, o que é Leomer, né? O que é que que Moshe fala, né? Eu roguei a Hashem naquele tempo dizendo: Hashem, meu Senhor, começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza, a tua mão forte, pois que força há nos céus e nas terras, que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Então, o que mais que você pode me mostrar? O que mais você vai me mostrar? Então, deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Yarden, que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. E Hashem mirou-se contra mim por vossa causa e não me escutou, e Hashem me disse: basta, não tornes a falar-me mais nisso. A gente acabou de falar que Moshe chegou nesse ponto mais alto da reza, né? Ele podia pedir mais ou menos qualquer coisa e ele seria atendido. Só que teve uma coisa que ele não é atendido. Ele não recebe. Ele quer o quê aqui? Ele quer entrar na terra. Ele quer entrar na terra de Israel. E Hashem fala: não. Isso eu não vou te dar. Não importa o nível que você chegou. Não importa, não importa o que você está pedindo, eu não vou te dar, né? Então Moshe faz a reza, ele pede para Hashem para entrar na terra de Israel e ele não é ouvido, né? E não só isso. A gente às vezes pede, a gente sabe que às vezes a gente tem que pedir várias vezes por uma coisa, né? Porque eventualmente aquilo seria ouvido. Mas Hashem fala: você não peça mais. Então existe um momento no qual a gente não pode pedir mais? Como é que funciona isso, né? A gente tem que parar de pedir um momento. O que isso quer dizer? E aí tem uma interpretação do Or HaChaim HaKadosh que é muito interessante sobre esse último passo, quando Hashem fala não peça mais. O que ele quer dizer com não peça mais, né? E aí no número 2 ele diz assim: vemos que Hashem aceitou metade do pedido de Moshe. Moshe pediu para ver a terra. Moshe viu a terra, né? Depois dos passuquim seguintes, Moshe sobe no monte e vê. Ele olha, ele não entra, ele só vê, né? Então ele pediu, né? Lá no passo 24 ele pediu, no 25, deixa-me passar e ver. Ele quer ver a terra. Hashem atende metade do pedido dele, permitindo que ele visse a terra. Hashem disse-lhe que não deveria pedir mais nada, mas que fosse para o alto do monte para que pudesse ver a terra em detalhes. Ou seja, não pede mais nada, vai lá ver, isso aí eu vou te dar. E a Or HaChaim continua dizendo assim: Hashem não queria que Moshe continuasse pedindo, pois daria também a outra metade. Se Moshe continuasse pedindo, é como se Hashem, a Or HaChaim está dizendo, Hashem se veria de alguma forma obrigado a dar. Então quando Hashem fala, não peça mais, porque se você continuar pedindo eu vou dar, né? A gente tem uma coisa interessante. Então ele continua dizendo assim: o mero fato de que Hashem atendeu o pedido parcialmente poderia encorajar Moshe a continuar pedindo. Por isso ele disse a Moshe para subir no monte no lugar de continuar sua reza. Então a gente tem uma possibilidade muito interessante aqui. A gente tem a possibilidade de que a reza de Moshe era tão forte, a tefilá de Moshe era tão forte, que mesmo tendo um decreto de que ele não entraria de jeito nenhum na terra, se ele continuasse pedindo, Hashem se veria obrigado de alguma forma a dar isso para ele. Né? Essa é a interpretação do Or HaChaim HaKadosh, né? Então, as rezas de Moshe quase sempre, tirando esse pedido, eram atendidas. E Hashem está querendo dizer isso aqui. Né? Tá querendo dizer isso. Eu quase sempre te atendo, mas dessa vez você não vai poder continuar pedindo. Porque eu não posso te atender dessa vez. Né? E Hashem quer dizer que ele atenderia esse pedido, e isso levanta uma questão. Quando a gente vê essa ideia de que se ele continuasse pedindo, a gente levanta uma dúvida aqui. Né? Seria possível dizer que a reza é maior do que os atos de uma pessoa? A tefilá pode ser maior do que aquilo que ela fez? Ah, mas Moshe fez um monte de coisa. Fez, mas o fato dele não poder entrar na terra de Israel tem a ver com as ações dele. Né? Então o fato disso ter a ver com as ações dele
faz essa pergunta ser muito relevante. Por que que é que Moshe... Por que que é que a reza de Moshe, superaria as ações dele, né? A gente sempre fala aqui, o judaísmo é uma religião de ação. A gente acredita na ação. Então por que que é que isso teria a ver... A reza superaria as ações de uma pessoa, né? Então, como é que funciona isso? A resposta aqui é bem simples, na verdade. Simples, né? Quando a gente fala de reza, a gente não está falando de uma pessoa que está pedindo por din. A pessoa não está buscando algo de Hashem baseado na justiça. O apelo que a pessoa está fazendo não é baseado naquela midá que a gente chama na característica de Hashem, que é Givorá, não é pela força de Hashem, né? A gente também não está falando de Rachamim, a gente também não está falando de misericórdia, porque ele não está pedindo misericórdia, ele está pedindo para ver, ele está pedindo uma coisa que vai além do que ele pode pedir, vamos dizer assim. Ele não tinha o mérito de entrar, se é que a gente pode falar disso de Moshe, né? Então ele está pedindo uma coisa que vai além do mérito dele. Então não é Rachamim, não é misericórdia também, é o quê? Se ele não está indo pela Avenida da Justiça, e nem pela Avenida da Misericórdia, e nem, sei lá, por uma meio um e meio outra, que avenida é essa que ele está usando? Então, a pessoa que faz a tefilá, a pessoa que reza, de todo o coração, dessa forma que a gente falou no começo, se aproximaria tanto de Hashem, que todas as bênçãos que tem em volta de Hashem cairiam sobre a cabeça da pessoa. Tá? A tefilá é uma coisa que acaba levando a gente para um lugar que é tão próximo de Hashem, tão próximo da essência de Hashem, que quando as nossas almas, as nossas neshamot chegam nessa proximidade da maior bondade que existe, isso faz com que todas as bênçãos, com que todas as berahot caiam sobre a pessoa. Então vai além do mérito dela. E esse tipo de tefilá é tão potente que destrói qualquer tipo de parede, qualquer tipo de decreto e derruba qualquer tipo de porta que nos separe de Hashem. Tá? E a gente chega nesse estado de ligação direta com as bênçãos. Não é... É como se assim, não tivesse nada que interrompesse o contato da tua Neshama com a bênção. Tá? Não é simplesmente porque eu mereço ou deixei de merecer. Não é por misericórdia. É pela proximidade, né? E aí eu vou dar um exemplo que talvez não seja muito legal, mas é que nem radiação, né? Você um radiologista, por exemplo, ele tem que sempre tem aquela piada de o raio-x não é ruim, você vai lá tirar o raio-x, mas o cara se esconde atrás de uma parede de metal, né? Mas é porque ele está em contato direto com aquilo o dia inteiro, você só vai ficar ali 5 minutos. Por estar em contato com aquilo o dia inteiro, aquilo ali pode afetar ele diretamente, simplesmente porque ele está perto. Não é porque ele merece ou não merece tomar radiação. Ele não quebrou nada. Então ele não tem que tirar o raio-x. Vamos dar um exemplo, né? Raio-x de um osso, alguma coisa assim. Então é como se fosse essa radiação. Se você está perto, você recebe os efeitos. Não é por merecimento, mas pela mera proximidade você pode ser afetado por aquilo. E essa proximidade é o que pode trazer bênção para esse mundo. E aí a gente é obrigado a perguntar o que quer dizer Vait Hanan? Né? Começa Vait Hanan el Hashem beet hahu lemor. Então, e roguei. Essa tradução da Sefer, né? E roguei. Só que esse que é o problema. Pela gramática, o roguei teria que ser Vehananti le Hashem. E eu pedi para Hashem. Vait Hanan quer dizer que ele foi tomado por aquilo. Que não estava sob o controle dele. Aquilo caiu sobre ele. Tá? E é exatamente isso. Ele foi tomado pelo clamor, sei lá, né? E é exatamente isso que era a reza de Moshe. Era exatamente isso que era a tefilá de Moshe. Moshe rezava dessa forma. Ele era tomado pela tefilá. Ele era tomado pela reza dele. Aquilo era incontrolável. E o que isso quer dizer ser incontrolável? Que ele não tinha nada para esconder, ele não puxava nem freio. Como se fosse um carro desenfreado lá, né? Um ônibus que não tem freio nenhum, ele vai passar reto. Exatamente isso. Mas é exatamente esse tipo de tefilá que tem poder. Né? Se a gente for pensar em inércia, não tem como parar aquilo. É como se estivesse no vácuo. Você empurra, dá a força, vai embora, não tem mais como parar. Né?
Então, é difícil, né, pra gente, não sei se todo mundo aqui já fez, mas pelo menos quando eu era um adolescente mongoloide na escola, a gente tinha uma brincadeira de se soltar pros amigos segurar, né? Você solta o peso todo do corpo pro amigo segurar, pros amigos segurarem atrás. Não sei se todo mundo já fez a brincadeirinha da confiança, né? É muito difícil fazer. Você tem que confiar muito na pessoa pra se soltar, né? Imagina você... Isso é soltar o peso do corpo. Agora imagina você soltar por outro peso de quem você é. Que é muito maior. Que envolve corpo, envolve alma, envolve o jeito de você pensar, envolve tudo. Quando a gente fica completamente diante de Hashem dessa forma, quando a gente se entrega totalmente, é como se estivesse dizendo, eu tô pronto, eu tô disposto a me entregar completamente. É muito difícil fazer isso. Por mais que Hashem saiba exatamente quem você é. Melhor até que você mesmo. Mas a gente tem que lembrar que as nossas decisões são o nosso peso nesse mundo, vamos dizer assim. É o peso que a gente carrega nesse mundo, é o que a gente tem. Mas eu posso pensar, eu rezo todo dia, eu faço isso, eu já sei fazer isso. Claro que faz. Eu não sei fazer isso, né? Essa impressão raramente é verdade. Tá? Porque a gente sempre esconde alguma coisa. A gente sempre evita pensar em alguma coisa. Os níveis mais altos desse autoabandono, vamos dizer assim, dessa... Vamos largar o freio de qualquer forma, né? É um trabalho gigantesco. Exige uma grande construção interna, né? Você tem que trabalhar muito seu coração, tem que trabalhar o bitachon, você tem que trabalhar muito para chegar nesse ponto, né? E aí a gente é obrigado a voltar a uma questão um pouco mais simples ainda. O que isso ensina pra gente? O que essa passagem de Vait Hanan ensina pra gente? O que é que ela tá querendo dizer? Porque, numa boa, é estranho Moshe falar assim, eu falei, mas não foi ouvido. Sim, e daí? A gente tem outros exemplos na Torá e no Tanar de rezas que não foram atendidas. Por que a gente tem que ouvir a sua também? O que essa passagem está querendo dizer? Já que, primeiro, a gente já sabia que Moshe não ia entrar. O que adianta falar que ele pediu de novo, e de novo, e de novo e continuou sendo negado? O que adianta isso? A gente já falou, se fosse cobrar o metro quadrado da Torá, seria o metro quadrado mais caro que tem. Então pra que você gasta 1, 2, 3, 4 passuquim pra falar sobre isso? Pior ainda, a gente acabou de falar desse nível incrível de tefilá que Moshe tinha. Esse nível incrível de contato com Hashem que Moshe tinha. E mesmo assim ele foi ignorado. Mesmo que parcialmente. Ele queria entrar, ele não queria só ver a Terra. Se Hashem falasse pra ele, provavelmente, né, isso é uma especulação, obviamente, se Hashem falasse assim, você vai entrar mais cego, ele ia aceitar. Então ver a Terra pra ele era secundário, ele queria entrar, né? Então, é pior ainda, com esse nível incrível. Como é que é muito legal eu ter falado tudo isso sobre a tefilá de Moshe, ter falado isso sobre todo esse negócio de se entregar. Mas aí a gente termina com a ideia de que mesmo assim pode ser que nada aconteça. Como é que funciona isso? E o que vai ficar na cabeça de todo mundo aqui depois disso tudo, né? E esse é o grande ponto no fim das contas. Do ponto de vista lógico, ele não tinha mais o que pedir. Se a gente pensar bem, Moshe não tinha por que pedir para entrar para a Terra. Não só porque Hashem não aceitaria, né? Mas ele não tinha mais nada para ganhar, vamos dizer assim, né? Hashem disse que não aceitaria, mas emocionalmente ele ainda sente necessidade de pedir, que ele tinha que tentar de novo. Até que Hashem fala assim, chega, você não vai pedir mais. E aí, segundo o Achaim, porque se ele pedisse de novo, Hashem ia ser obrigado a aceitar, né? E ele estava tomado por esse desejo para entrar na Terra. E a partir daí, cabe outra pergunta também, né? Por que Moshe queria tanto entrar na Terra de Israel? Por que isso era tão importante? A Guemará, o Talmud pergunta em Sotá, no número 3. Rabi Samlai perguntou, por qual razão Moshe, nosso mestre, desejava tanto entrar em Israel? Por acaso ele precisava comer de frutos, dos seus frutos, ou se satisfazer com a sua bondade? A pergunta é meio retórica, ele não precisava entrar. Por que ele está tão preocupado com isso?
Qual que é o ponto aqui? Né, a gente tá fazendo um monte de pergunta atrás de pergunta e só tá piorando. Eu tô cavando um buraco pra mim mesmo aqui, né? Eu comecei a falar aqui e eu tô destruindo todos os meus argumentos. A gente tem que lidar com isso. Eu não posso sair daqui falando assim, beleza, pessoal, se virem aí, é isso que eu tinha pra dizer hoje. A gente tem que lidar com isso, né? Então, principalmente considerando o discurso do começo. O que tem a ver esse alto nível de Tefilá de Moshe? Para explicar, eu vou precisar de mais um conflito. Tá? A gente tem que considerar duas coisas. A primeira, duas partes da Gemara que aparentemente entram em conflito. Tá? Número 4, em Berachot, 34b, tem uma coisa muito interessante. Houve outro incidente envolvendo o Rabi Hanina ben Dossa, que foi estudar a Torá diante do Rabi Yohanan ben Zakkai. O Rabi Yohanan ben Zakkai na época era o gadolador, né? Era o gigante, era o maior que tinha na época. E o filho de Rabi Yohanan adoeceu, e era uma doença que ameaçava a vida do Rabi Yohanan. Ele disse, Hanina, meu filho, peça por misericórdia em nome de meu filho, para que ele viva. Rabi Hanina ben Dossa colocou sua cabeça entre os joelhos e rezou pela misericórdia em nome do filho de Rabi Yohanan, e ele viveu. Rabi Yohanan ben Zakkai disse, se ben Zakkai, ou seja, se eu, né, se eu tivesse colocado a cabeça entre os joelhos e pedido durante o dia inteiro, eu não teria recebido a atenção dos céus. Ou seja, não adianta, eu podia ter rezado o dia inteiro que não ia fazer diferença nenhuma. Olha que interessante, a esposa dele ouviu isso e falou, seria Hanina maior que você então? Ele respondeu, não, mas ele é como um servo diante do rei, e eu, por outro lado, sou como um oficial do governo diante do rei. Legal. Dei. Vamos para a próxima. Em Shabbat 10a diz o seguinte, Rava viu que Ravi Hamnuna prolongava a sua reza. Ele disse, abandonaste a vida eterna e se empenhaste na vida efêmera. O que ele está dizendo aqui? Por que você está gastando tanto tempo com a sua reza? Porque a reza pede para essa vida aqui. É melhor você estudar. O Rava está dizendo pro aluno dele que é melhor você estudar a Torá do que perder seu tempo prolongando sua reza. Mas peraí. No outro a gente acabou de ver que o Gadolador, o maior estudioso de Torá da época, não conseguia ser ouvido pelos céus. E o aluno dele sim. O que está acontecendo aqui? A reza pro Rava tem a ver com a vida temporária e a Torá com a vida eterna. Basicamente o Rava está dizendo isso. Por que você está perdendo seu tempo? O que está acontecendo entre essas duas passagens? Tem uma frase que meu pai está dizendo muito ultimamente, que é a verdade não pode contradizer a verdade. Quanto mais o Talmud contradizer o próprio Talmud. Como é que funciona isso, né? A primeira coisa estranha é a seguinte. Já que Yohanan ben Zakkai é o gadolador, na primeira, já que ele é o maior da geração dele, como que a reza dele não é atendida? E as de Rabi Hanina ben Dossa são? Vou dar outra explicação simples aqui. Tá? Porque ele fala assim, é porque como um rei, ele é como um servo diante do rei, eu sou como um oficial, um ministro, um general diante do rei. O que isso quer dizer? De forma simples, o pshat é o seguinte. O entendimento geral é que a grandeza espiritual do indivíduo, o entendimento geral da tradição judaica é que a grandeza espiritual do indivíduo vem a partir da busca pela sabedoria divina, ou seja, do estudo da Torá. Quanto você é grande, se você vai ser o gadolador, depende, o grande da sua geração, depende do seu esforço com o estudo de Torá. Os níveis mais altos de Kedushá, de santidade, envolvem a Torá. Ela é a fonte de todas as mitzvot. Ela é a fonte de todos os mandamentos. E a Gemara em Shabbat 127a vai além e fala, Talmud Torah Kineged Kulam. Aí fala, tá, eu botei aí no 6, né? Botei tanto o Aramaico quanto a tradução. O estudo de Torá é equivalente a todos os demais mandamentos. Se a gente tem a habilidade de se envolver no estudo de Torá, a gente está indo direto à fonte.
É isso que o Talmud está dizendo. Das outras mitzvot, né? Por isso é um mandamento tão importante. Então estudar a Torá é equivalente a todos os mandamentos. Ser equivalente a todos os mandamentos é o nível mais alto que é do chá que você pode ter. O nível mais alto de santidade que você pode chegar é buscando Torá, é tentando estudar a Torá, certo? E por isso o Rabbi Yohanan ben Zakkai estava em outro nível, se você comparar ele com o Rabbi Hanina ben Dossa da história. Na verdade, ele está em outro nível comparado a todo mundo, né? Mas quando a gente fala de tefilá, quando a gente fala de reza, é diferente. Tem uma coisa única envolvida na tefilá. Qual? Quando eu me coloco completamente diante de Hashem, de todo o coração, dizendo que a minha vida, meu coração, minha personalidade, minha mente, tudo está direcionado para Ele naquele momento. E a gente pede, a gente trabalha nossas midot diante de Hashem, a gente trabalha nossas características boas diante de Hashem e a gente direciona tudo isso a Ele. A pessoa recebe um tipo de amor especial, um tipo de amor diferente. Aquele que se põe diante de Hashem totalmente entregue, como o Rabbi Yohanan ben Zakkai falou, como um servo, sem cautela nenhuma, sem freio, recebe uma coisa mais especial de Hashem. A pessoa que estuda a Torá em um nível altíssimo, segundo o que o Talmud está falando, é aquele que está se sentando no conselho do rei. É aquele que tem acesso a documentos que são privilegiados só para o conselho. É aquele que entende mais do que os demais do reino. Só que o servo está diante do rei o tempo inteiro. Percebe a diferença? Ali a gente tem a diferenciação que o Rabbi Yohanan ben Zakkai faz quanto a ele quando o Rabbi Hanina ben Dossa. Eu tenho acesso a informações privilegiadas. Ele tem acesso a um cuidado diferente que o rei tem com ele porque eles têm contato o tempo inteiro. Volta a ideia. Quanto mais próximo, é mais fácil o rei dar um monte de ouro para quem está do lado dele se ele estiver de bom humor do que do ministro. O ministro aparece lá de vez em quando. Então quanto mais próximo a sua alma está de Hashem, mais bênção você recebe. Isso não necessariamente está envolvido com Torá, e sim com sua... Obviamente que as duas coisas podem, né, interligar, mas a gente está separando as duas coisas aqui. Se você só estudar a Torá, inclusive o Talmud fala de alguns sábios que tinham uma espécie de permissão para só rezar em momentos específicos. Eles não, segundo Rava, não perdiam tempo rezando. Porque a entrega deles era diferente. Era já no estudo de Torá, já associava as duas coisas. Mas isso é um nível além, é só uma observação. Tá? A gente está falando de gente normal aqui agora. Não entre nós, né, no caso. Então recebe esse nível especial. A pessoa que tem esse nível altíssimo de Torá, como o Rabbi Yohanan ben Zakkai, é como ministro. Né? Então existe também a possibilidade dele se colocar diante de Hashem da forma mais bonita de todas. Que é com o que a gente chama de histapkut, que é com simplicidade. Não é eu sou isso, eu sou aquilo, você sabe com quem você está falando. Não. Você tem que se perguntar na hora que você se coloca diante de Hashem, o que eu tenho de fato? Além da minha escolha. Nada. O corpo é emprestado, a alma vai voltar. Tudo que eu tenho, eu recebi de Hashem. Como é que eu vou chegar de peito aberto falando assim, eu sou bacana? Não. A tefilá verdadeira, ela não tem freios. Você sabe quem você é e onde você está indo. Existe uma humildade, um trabalho de coração grande. E essa ação, ela cria uma coisa muito especial. Uma coisa tão especial que o Rabbi Yohanan ben Zakkai não tinha. Mas o Rabbi Hanina ben Dossa tem. Essa explosão de emoções diante de Hashem quando você pede por uma coisa. Quando você pede, você entrega tudo. O amor que surge a partir disso, para Hashem, vamos dizer assim, faz com que exista essa habilidade de ter um pedido sempre ouvido. Mas a gente tem que entender que quando a gente está falando que Rabbi Yohanan era o maior espiritualmente, era maior espiritualmente do que Rabbi Hanina, a gente tem que usar isso para entender a próxima Guemará. O que é que isso tem a ver? O que o Rava falou para ele? Você está demorando demais. O Rava falou pro Ravi Hamnuna, né? Você está demorando demais na sua reza. Você está se estendendo demais. Ele não está dizendo, você não pode rezar mais. Está dizendo, você está demorando demais. Né?
E esse tempo, você está num nível que esse tempo deve ser usado para estudar a Torá. Ele está dizendo que tem um certo momento que você chega num ponto máximo, obviamente esse ponto vai mudando no tempo, né? Você chega num ponto máximo de proximidade com Hashem. Ele está dizendo para ele, se você não começar a estudar a Torá mais agora, você vai parar aqui. Tá? Para ir além desse nível, ele tem que começar a usar o tempo dele estudando Torá e não estendendo a reza dele. Ele tem que continuar rezando, mas não estender a reza. É como se a Tefilá permitisse que você ficasse diante de Hashem, enquanto a Torá permitisse que a gente aperfeiçoasse esse relacionamento com Hashem. A Tefilá leva a gente diante de Hashem e a entender que a gente está diante de Hashem. Certo? A Torá, então, intensifica uma condição criada pela Tefilá. E o Rava está dizendo, você já está nesse nível, passa para a próxima. Quer um exemplo? Você começou a correr. Comecei a correr. Aí, no primeiro dia eu corri 5 minutos. Não aguentei mais. Segundo dia eu corri 10 minutos. Não aguentei mais. Aí no terceiro dia eu consegui correr meia hora. Aí no quarto dia eu corro meia hora. No quinto dia eu corro meia hora. No sexto dia eu falo, vou tentar correr um pouco mais. Aí eu corro 45 minutos. Mas aí eu tô com preguiça. No próximo dia eu continuo correndo meia hora. Que evolução, que melhora que eu tô tendo? Nenhuma. Tô lá. Meia hora, correndo sempre o mesmo tempo, percorrendo sempre a mesma distância. Você tá parado, você só tá mantendo uma coisa. E é isso que o Rava tá falando pro Rav Hamnuna. Você tá parado. É efetivamente parado. Você não tá avançando na sua avodá. Você não tá avançando no seu serviço divino. Certo? Então, ele tá dizendo, agora você tem que buscar o crescimento espiritual por meio da Torá. Você já entende e percebe o nível de avodá que é a Tefilá, nesse momento para você. E, naquele momento, para ele, era imprático ele ficar só rezando. Certo? A reza, a Tefilá, aproxima a gente de Hashem. A Torá faz com que a gente seja capaz de nos misturar com a essência de Hashem. A gente meio que se perde ali. E esse é o efeito maior que Hashem quer. Certo? Tá. Beleza, expliquei. E Moshe? O que isso tem a ver com Moshe? Eu vou falar uma coisa que pode parecer chocante, então eu vou citar exatamente quem falou, para ninguém depois apontar o dedo e falar, ó, o que o Matias está falando por aí, né? Então, Rav Yitzhak Kirchner, de abençoada memória, que falou isso, tá? Eu vi isso da boca dele, ele falou o seguinte, Moshe não precisava de entrar na terra de Israel, porque o conceito da terra de Israel, o conceito de Eretz Israel, é uma forma do ser humano ficar lifne makom, ficar diante de Hashem. É isso que a terra de Israel representa. Sim, a gente está no mundo físico, num país que tem um governo e tudo mais, dentro do teu corpo, com as suas sensações, sentindo o cheiro, com o teu tato em cima da grama, mas você também está diante de Hashem. E esse é o conceito ligado às mitzvot que dependem de você estar fisicamente na terra. É como se tem certos mandamentos que você só pode fazer se você está diante de Hashem. E esses mandamentos normalmente são ligados à terra de Israel. Tá? O que é a terra de Israel? A terra de Israel é um presente dado àqueles que vão para lá. A Tefilá e a terra de Israel, a reza e Eretz Israel, são sinônimos nesse sentido. Já que a terra também toma bênçãos, recursos e tudo aquilo que você recebe e redireciona aquilo para Hashem. É como se já foram num sushi, aí alguém precisa, aí sempre tem alguém que precisa daquele negocinho para facilitar o uso dos hashis, né? O uso do palitinho. É como se a terra de Israel é como se fosse um facilitador na Tefilá, tá? E o Vilna Gaon, ele escreveu para a família dele quando eles foram para a terra de Israel. Chegando na terra, saibam que vocês estão com os 2 pés dentro do palácio do Rei dos Reis. E viver no palácio não é a mesma coisa do que viver num casebre no meio do mato. Em outras palavras, quando a gente fala de Tefilá e da terra de Israel, a gente tem conceitos similares nesse ambiente, né? Que
podem ser potencializados ainda mais se unidos. Se você reza na terra de Israel, o efeito é diferente, inclusive. Ambos têm a capacidade de me impulsionar o entendimento de que eu estou diante de Deus, de que eu estou diante de Hashem. E por causa disso, eu entendo o que eu tenho que direcionar tudo que eu tenho e tudo que eu sou para Ele. Ou seja, para aquilo que Hashem quer que eu faça. Para aquilo que Hashem quer que eu direcione tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para seguir meu caminho. Esse é o desafio tanto da Tefilá quanto da Terra de Israel. As pessoas têm medo de ir para a Terra de Israel por causa disso, provavelmente. Porque lá no fundo, entendem que chegou lá, certas coisas vão começar a fazer sentido. Entender que a gente está dentro da Terra de Israel, Lifnei Hamakom. A gente está diante de Hashem. E isso quer dizer que quando a gente entende que a gente não está no casebre no meio do mato, a gente não pode fazer qualquer coisa mais. A gente tem que agir de acordo com quem anda dentro do Palácio do Rei. Se você entrar só de cueca no Palácio do Rei, tem um problema. Né? A questão é que o Rav Kisner fala é que Moshe não precisava de nada disso. Ele já sabia muito bem o que era ficar diante de Hashem, o que era Lifnei Hamakom, para que serve isso e o que ele pode fazer com isso. Para ele mesmo, ele não precisava disso. Para ele, Moshe, eu não preciso entrar na terra. E lembrando que Moshe pede muito para entrar na terra. E Urashi comenta que ele pede até para entrar mesmo sem ser líder. Ele fala assim, não, tudo bem, eu passo a liderança para Yehoshua. Hashem fala, negativo, você não pode fazer isso. O rei não pode deixar de ser rei enquanto ele está vivo. Tá? Então, ele não podia entrar como um cidadão qualquer, vamos dizer assim. Obviamente ele não seria um cidadão qualquer, mas Moshe sabia o que era ficar diante de Hashem. Mas, espera aí. Se eles são o mesmo conceito, por que Moshe realmente quer entrar na terra de Israel, então? E aí qual que é a resposta? Ele pediu para entrar pelo povo. Moshe não fazia nada por ele. Moshe fazia tudo pelo povo. Ele entendeu que ele tinha essa ligação de ser meio que pai do povo. Então Moshe queria entrar na terra de Israel não por si próprio, mas porque tinha a possibilidade sim de que se ele entrasse, que ali chegasse a redenção final. E o povo nunca mais seria enviado da terra, nunca mais seria expulso da terra. Então Moshe queria entrar para tentar garantir, se tudo desse certo, de que o povo ficasse na terra. Moshe queria isso porque ele amava o povo. Moshe queria isso porque ele era o maior líder, o maior profeta, e ele viu sim a possibilidade do povo cair na ausência dele. Ele teve essa visão. Com certeza ele sabia que isso podia acontecer. E como realmente aconteceu. Moshe estava disposto a abandonar tudo e todos pelo povo. Até mesmo o crescimento espiritual dele ele estava disposto a abandonar. Por isso ele pediu diante de Hashem para entrar na terra, no lugar de, como disse Urava, estudar mais, de aperfeiçoar o próprio espiritual dele. Moshe chegou no nível mais alto? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Né? Porque a gente tem o Moshe, né? Um comentário interessante é que quando o nome é repetido dessa forma, ele chegou no nível mais alto possível. Que nem Avraham, né? Quando o anjo chama Avraham Avinu, na hora da Akedah Yitzhak, ele chama Avraham. Então, o mesmo Avraham daqui desse mundo é o Avraham espiritual potencial. Ou seja, ele chegou no nível máximo que ele poderia. Então, isso vai muito além de quem quer, mais que tudo, realizar nossos potenciais. Moshe queria isso mais que tudo na vida dele. Que todo o povo realizasse seus potenciais. Que todo mundo realizasse seus potenciais. Só que ele percebeu que tem uma coisa maior que isso na vontade dele. O que é? Quem quer que a gente alcance o maior nível espiritual possível de fato? Moshe? Não. Moshe queria. Não queria mesmo. Mas tem alguém que quer mais. É Hashem. Moshe sabia que se ele conseguisse guiar o povo para essa redenção final,
o nível mais alto possível espiritual no mundo poderia ser alcançado a partir disso. E isso Moshe sabia que ia agradar a Hashem mais do que qualquer outra coisa. No fim, a tefilá de Moshe, a reza de Moshe, não foi pela própria experiência dele, né? Não foi pela própria experiência de Moshe, mas para que o povo marchasse para a terra com maiores possibilidades de realizar o potencial espiritual. Seja individual e coletivo, na verdade, né? E que a gente pudesse entrar no processo de criar o que a gente chama de Olam HaTikun, né? O mundo que está sendo consertado. E esse é o desejo mais profundo de Hashem. Ele vê o mundo que ele queria exatamente do jeito que ele queria. Quando Moshe se coloca diante de Hashem, ele usa tanto o intelecto quanto a emoção dele para a reza dele. Essa explosão que a gente vê. Ao ponto de Hashem falar assim, você tem que parar de pedir, porque se você continuar pedindo desse jeito, eu vou ser obrigado a dar. E não é assim que as coisas são feitas. Porque Moshe está pedindo não só para ele, não só pelo povo, mas para que o mundo entenda, para o mundo se realize, para o mundo vire o Olam HaTikun, para que o mundo como um todo tenha a redenção da forma com que Hashem deseja. Vaet Hanan, o ser tomado por essa reza, não é para ele. Moshe realizou o potencial dele. Ele não precisava daquilo. Mas ele entendeu que o mundo tinha essa possibilidade também de realizar o potencial naquela hora. A Gemara em Sanedrin fala uma coisa muito interessante. Número 7. A Baia diz, isso é, eu botei entre parênteses a situação aí, né? Então falando, a Gemara em Sanedrin está falando de um homem sendo sentenciado à morte, tá? Hashem é como aquele que diz, nesse momento, né, que o homem é sentenciado à morte. Minha cabeça está fraca e dói, minha mão está fraca e dói. O que isso quer dizer? Hashem está sentindo dor quando tem alguém morrendo? Ok. Mas essa pessoa cometeu o que a gente chama de Hilul Hashem, profanou o nome de Hashem. Normalmente isso que tem a ver com decretado, com sentença de morte, né? Então se a pessoa profanou o nome de Hashem, desonrou o nome de Hashem, por que Hashem se importaria com isso? Por que é que ele declararia algo do tipo, né? Minha mão tá fraca. Isso é uma coisa muito forte. Tipo, eu falhei com aquela pessoa. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar de uma coisa. Quando Hashem criou o mundo, ele criou por um motivo. Por quê? Para compartilhar da bondade dele com o ser humano. Todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão que é mais que batida, né? Quando às vezes o pai vai bater no filho, vai doer mais em mim do que em você. Mas é exatamente isso que acontece com Hashem. Vai doer mais nele do que na gente. Então a gente tem que saber que aquilo que a gente não tem ainda é porque a gente talvez não saiba como... Se a gente receber, a gente não vai saber usar aquilo de forma adequada. Tá? Então, Hashem, por isso que Hashem não dá. Mesmo que você queira muito, né? Ele não pode dar tudo que ele quer por causa das nossas escolhas equivocadas. Quando Moshe se coloca diante de Hashem pedindo para entrar na terra sem exigir, porque ele não merece, vamos dizer assim, sem merecer, mas pedindo com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, sem nenhum freio, sem nenhum limite, sem deixar nada para trás, usando o intelecto, usando o emocional, esse é o resumo de tudo que a gente viu agora. Ele pediu para Hashem uma realidade, para que o mundo tivesse a possibilidade de entender o quanto que é importante a presença de Hashem no mundo. E a realidade no mundo todo, não nas mentes, nos corações, não só nas mentes e corações do povo judeu, mas do mundo inteiro, de todos os seres humanos. E esse pedido, Hashem não quer negar. Ele queria responder, mas ele fala, não é assim. Por isso, Hashem pede para Moshe, não peça mais. Porque você sabe cortar o caminho.
Você sabe ignorar a via da misericórdia e a via da justiça. Você sabe chegar direto na bênção. E se você continuar vindo, a bênção vai chegar. E você, por favor, não venha mais. Esse pedido feito por Moshe está aproximando ele mais ainda de Hashem. E lembra, Moshe falava cara a cara com Hashem. Como é que você se aproxima mais do que isso? Né? E Hashem está dizendo, você está se aproximando e você quer ser mais ainda a minha voz. Não está suficiente. Né? Só que agora para espalhar para o mundo inteiro. E Hashem não pode atender esse pedido? Hashem quer atender esse pedido. Beleza. O que isso tem a ver com a gente? A gente está falando de Moshe. A gente fala, Moshe era ser humano. Sim, mas ele era ser humano no nível altíssimo espiritual. E nós, meros mortais, né? O que tem a ver? Tirando que Moshe estava pedindo por nós também, né? Ele pediu com tanta força por nós que isso significa que a partir de agora a gente também tem a habilidade de buscar Hashem dessa forma. A gente tem na genética espiritual, a gente fala de Abraham, né? A gente aprendeu espiritualmente, a gente ganhou essa habilidade espiritual geneticamente, vamos dizer assim, passa para frente, a partir de Abraham, atos de Hesed, né? Atos de bondade. A gente também, a partir de Isaac, a partir da Gevurah, a partir da força, a gente tem a possibilidade de controlar os nossos desejos. E a partir de Yaakov, a gente recebe a possibilidade de buscar a verdade. Porque foram essas coisas que eles ensinaram pra gente. E agora também, a partir de Moshe, a gente tem a habilidade de nos entregar completamente emocional, intelectualmente, diante de Hashem, para buscar o que Ele quer de nós. O que a gente precisa para realizar o nosso potencial. Tudo isso agora é uma possibilidade. A gente pode rezar dessa forma, porque Moshe fez isso por todo mundo. Ele criou o precedente, a ideia do... Ele ensinou pra gente, Hashem quer que o mundo fique certo. Ele ensinou um nível de reza que não entende limites de mente e de coração, que vai além do físico, vai além do que você compreende. E a gente tem essa força, essa habilidade que Moshe instituiu nesse nível mais alto de fala, porque a reza envolve a fala, porque é uma comunicação entre nós e Hashem. Mas ele não fez isso por ele, porque isso ele já tinha. Ele precisava passar isso para frente. Ele precisava ensinar para os que viriam depois. O que a gente aprende com Vayet Hanan, então? O que a gente ganha de fato com a reza de Moshe que não foi atendida? A gente ganhou o mundo inteiro, a gente ganhou o mundo espiritual, a gente ganhou o mundo das bênçãos. Mesmo que aquilo não tenha sido ouvido, porque, e sendo a vontade de Hashem, né? Uma coisa aconteceu a partir disso. Ele, representando todo o mundo, estabeleceu esse novo nível de se colocar diante de Hashem, com tudo o que a gente tem, buscando cada um o seu caminho, consequentemente o caminho coletivo. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com Moshe. E entender uma coisa que o Sfat Emet fala, que é muito interessante. Ele diz assim, mesmo aquilo que pedimos não é próprio para aquele momento, é auxiliado pelos pedidos de Moshe diante de Hashem. Então mesmo quando a gente pede uma coisa que não é pra gente receber, Moshe está ajudando a gente. O que isso quer dizer? Que a gente tem a habilidade de chegar diante de Hashem sem medo, com toda a confiança nele e com toda a mente e com todo o coração. E foi isso que Moshe estabeleceu, simplesmente usando a palavra Vayet Hanan. Ele estabeleceu isso para todos nós. Eu vou ficar por aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência. E até semana que vem.